Era o outono de 2015, e Jony Ive, designer-chefe da Apple, não conseguia conter sua empolgação. Ele quer mostrar ao CEO da Apple, Tim Cook, um conceito em que vinha trabalhando. Jony conduz Tim Cook em direção a uma minivan e instrui-o a sentar nela. Não era uma minivan comum, não tinha volante e o carro era totalmente autônomo. O interior parecia futurista, com acabamentos de madeira e couro. John pediu a Tim Cook que desse um comando a Siri, que era, na verdade, uma atriz de voz humana em pé a poucos metros de distância. Ela estava fingindo ser a assistente de voz da Siri. Tim deveria usar sua imaginação e preencher as lacunas. Jony até pediu a essa Siri informações sobre um restaurante à beira da estrada, e a atriz respondeu adequadamente. Pode parecer um esquete de comédia, mas, segundo o portal de notícias americano, The Verge, esses eventos realmente ocorreram e formaram a percepção do que se tornaria o fracassado carro da Apple. Com uma demonstração inicial como essa, pode-se pensar que não é surpresa que, 10 bilhões de dólares depois, o projeto tenha falhado. Mas será essa uma visão muito cínica? Certamente, a Apple deve ter visto algo para querer entrar no setor automotivo. Neste vídeo, vamos analisar por que a Apple decidiu fazer um carro, por que investiu bilhões no projeto e como acabou falhando tão rapidamente. Aperte os cintos enquanto exploramos por que o carro da Apple nunca chegou à linha de chegada. Antes de começarmos, vamos esclarecer uma coisa. A Apple nunca reconheceu formalmente a existência de um projeto de carro, e, como tal, eles nunca anunciaram seu cancelamento. No entanto, havia sinais claros de que a empresa estava entrando na indústria automotiva. De 2000 a 2022, a Apple solicitou 248 patentes relacionadas a carros, tornando-se sua segunda maior categoria após comunicação e navegação. Ao longo dos anos, eles também contrataram vários engenheiros automotivos para trabalhar em um laboratório ultrasecreto no Vale do Silício. Mas talvez a evidência mais óbvia venha do Departamento de Veículos Automotores da Califórnia, onde a Apple registrou motoristas e veículos para teste. Elon Musk até ofereceu vender a Tesla para a Apple em 2017, durante o inferno da produção do Model 3, mas Tim Cook deu as costas a Musk. Portanto, está claro que a Apple tinha alguns projetos relacionados a carros em andamento há alguns anos. No entanto, alguns de vocês podem estar pensando que Steve Jobs não teria tolerado tal bobagem. No entanto, de acordo com uma entrevista da Bloomberg, Tony Fidel, que supervisionou o projeto do iPod, falou algumas vezes com Steve Jobs sobre a Apple fabricar um carro, e Jobs considerou a ideia. Ele disse, tivemos algumas conversas, e isso foi em 2008, sobre se fossemos construir um carro, o que construiríamos? Como seria o painel? Como seriam os assentos? Como seria o combustível ou a energia? Embora esteja claro que isso não era a prioridade máxima de Jobs, essa interação indica que a Apple estava pensando em fazer um carro há 16 anos. No entanto, só em 2015 os primeiros relatos de que a Apple estaria fabricando um carro realmente ganharam força. Vamos entrar nisso em breve, mas primeiro é importante entender por que meados de 2010 foi um momento interessante para a Apple entrar na cena automotiva. Naquela época, a Tesla havia lançado as bases para provar que os veículos elétricos poderiam ser um produto viável. As vendas de carros elétricos, especialmente nos Estados Unidos, estavam aumentando, e a recém-chegada Rivian já estava na fase de desenvolvimento. Então, o que tornava o espaço automotivo tão interessante para a Apple querer participar? Adoraria ter uma resposta concreta, mas, pelo que sei, fora da Apple, ninguém sabe ao certo. No entanto, podemos fazer algumas suposições fundamentadas. Naquela época, a Apple já era uma das empresas mais valiosas da Terra, com dinheiro para gastar. Portanto, é possível que a Apple quisesse revolucionar o humilde carro e desafiar o status quo. No entanto, a indústria automobilística tem mais de 100 anos, e as empresas de carros elétricos já estavam realizando a maioria das inovações possíveis. Até que ponto um carro poderia ser reimaginado nesta fase? Deve haver um motivo mais profundo. A razão mais lógica é que a Apple simplesmente queria jogar seu jogo usual de integração apertada de software e hardware. O CarPlay da Apple existe desde 2014, então integrá-lo a um carro da Apple poderia proporcionar a integração mais ajustada de todas. Segundo a CNBC, a Apple brincou com a ideia de fazer pagamentos no painel do carro. Pagamentos por combustível, comida no drive-thru e estações de carregamento de carros elétricos, por exemplo. Eles continuam dizendo que, se os carros fossem totalmente autônomos, isso liberaria trilhões de horas de transporte coletivo por ano para as pessoas usarem os aplicativos da Apple em seus carros, o que significaria grandes receitas para a Apple. Mas a melhor visão sobre as motivações por trás do movimento vem de Tim Cook em uma entrevista de 2017. Ele disse ao New York Times que a Apple estava focada em sistemas autônomos e que os carros autônomos eram essencialmente um robô.
Ele também disse: adoramos integrar hardware, software e serviços e encontrar os pontos de interseção entre eles, porque achamos que é aí que a mágica acontece, e é isso que amamos fazer, e adoramos possuir a tecnologia principal que está ao redor disso. O vazamento de esboços e relatos apontava para a direção autônoma, sem volantes, passageiros sentados um de frente para o outro em uma mesa futurista no meio e um assistente perfeito. Obviamente, no estado em que a Siri estava, isso estaria longe de ser alcançado de qualquer maneira. Uma das primeiras histórias oficiais a surgir sobre o carro da Apple foi da CBS em 2015. Eles rastrearam uma Dodge Caravan autônoma nas ruas de São Francisco e concluíram que ela era alugada pela Apple. Naquele ano, houve inúmeras aparições de um carro semelhante em Nova York também. Você pode ver alguns comentários interessantes na seção de comentários do YouTube. As pessoas, 9 anos atrás, já estavam insinuando um carro da Apple em breve. Logo após, relatórios indicam que a Apple tomou várias medidas para concretizar o carro da Apple, também conhecido como Projeto Titan. De acordo com o Wall Street Journal, até fevereiro de 2015, uma grande equipe de aproximadamente 1.000 pessoas, liderada pelo ex-engenheiro da Ford Steve Zadesky, estava trabalhando no projeto. A Apple também estava procurando fabricantes contratados, como BMW, Mercedes, Nissan, BYD, McLaren e Volkswagen, mas nenhum desses esforços se concretizou. Parece que, mesmo antes de a Apple conseguir dar a partida, houve problemas sob o capô. Apenas um ano depois de todos os rumores e relatos, algumas notícias chocantes surgiram. Zadesky já havia saído até o final de 2016, a Apple havia demitido pelo menos uma dúzia de funcionários e estava repensando todo o projeto. Zadesky foi substituído pelo ex-engenheiro de hardware da Apple, Bob Mansfield, que, por sua vez, contratou um ex-executivo da BlackBerry para se concentrar na direção autônoma. Com tanta falta de direção e mudanças na liderança, os funcionários envolvidos no projeto já estavam confusos. Em 2018, tanto os trabalhadores quanto a liderança viram mais mudanças, e, até o final do ano, o The Washington Post informou que cerca de 5.000 funcionários estavam diretamente ou indiretamente trabalhando no projeto Titan. Então, a Apple enlouqueceu. Eles intensificaram os testes na Califórnia, em um momento, tiveram mais veículos registrados do que a Uber e a Waymo juntas. Ao longo desse período, a Apple comprou uma startup de direção autônoma, a Drive.ai, atraiu uma startup de motocicletas elétricas, contratou e depois perdeu ou demitiu vários executivos automotivos de empresas estabelecidas como a Tesla e teve funcionários presos por supostamente roubar e compartilhar segredos comerciais com a China. Foi uma jornada louca, mas, em 2022, a falta de direção estava se tornando palpável. O chefe de software da Apple, Craig Federighi, abrigava dúvidas significativas sobre o projeto. Relatos também sugerem que o projeto era motivo de piada entre os funcionários que não estavam diretamente envolvidos nele. Para piorar as coisas, houve um incidente no início de 2022, onde um veículo de teste da Apple chegou perigosamente perto de colidir com um corredor. Tudo parecia perdido, mas, de repente, no final de 2023, parecia que a Apple finalmente estava se organizando. Eles decidiram reduzir suas ambições originais, não mais capacidades de direção autônoma. Em vez disso, seria um carro padrão com preço inferior a $100.000. Como pode-se perceber, a direção autônoma é realmente difícil. Com quase $10 bilhões gastos, o projeto foi reduzido, mas o que finalmente o matou e por que falhou? Com tudo o que aprendemos, tudo nos leva à pergunta: por que, após 10 anos de idas e vindas constantes, a Apple finalmente cancelou o projeto? Uma razão poderia ser a saída de DJ Novotny, um executivo de hardware que deixou a Apple para se juntar à Rivian em janeiro de 2024. Relatos sugerem que ele foi um dos principais impulsionadores do projeto, e sua saída poderia ter sido muito prejudicial. Outra razão é que a direção autônoma simplesmente se mostrou muito difícil, mas a razão mais citada é que, em 27 de fevereiro de 2024, houve um anúncio interno na Apple, declarando que o projeto foi cancelado, mas que parte da equipe será transferida para o Departamento de Inteligência Artificial da Apple. Muitos funcionários do projeto Titan serão transferidos para apoiar a aprendizagem de máquina e outras iniciativas. Está claro que a Apple mudou o foco do carro para a inteligência artificial. A Apple está trabalhando duro nos bastidores para tentar entrar no espaço da inteligência artificial. Eles estão adquirindo um número impressionante de empresas de inteligência artificial e estão apenas esperando o momento perfeito para agir. No contexto das comportas de inteligência artificial abertas pela Open Inteligência Artificial, isso fica claro que a Apple teve que fazer algo. Com falta de direção clara e liderança adequada,
parecia que o projeto de carro da Apple estava destinado ao fracasso. A Apple provavelmente foi ambiciosa demais desde o início, em 2015. Alcançar um veículo totalmente autônomo é quase impossível de fazer, e isso vale para 2024 também. Lembre-se da conversa entre Tony Fadell e Steve Jobs que mencionei antes no vídeo. Sempre que falavam sobre carros, Steve considerava a ideia, mas dizia que, no final, era sempre assim: estamos tão ocupados, tão limitados. Seria ótimo se pudéssemos fazer isso, mas não podemos. E parece que ainda é o caso para a Apple. Com tantos projetos em andamento, com tantos avanços em tantas áreas, a Apple simplesmente está com as mãos cheias. No passado, houve planos para uma TV e uma câmera, mas eles também nunca viram a luz do dia. Depois de 10 bilhões de dólares e 10 anos investidos no projeto, definitivamente não é pouco, mas definitivamente é tarde demais para a Apple. Mas isso dito, a Apple ainda pode ter a última risada. De acordo com a CNBC, 98% dos novos carros nos Estados Unidos têm o Apple CarPlay, uma jogada que eles chamam de cavalo de Troia para a indústria automotiva. E vamos deixar por aqui. Essa é a história do carro da Apple. E você? O que acha disso tudo? Acha que a Apple algum dia voltará a tentar algo na indústria automobilística? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo.